Estamos concluindo a nossa série sobre perguntas com o último título, que será as perguntas de Jesus. Nós falamos muitas pessoas que perguntaram a Jesus, mas Jesus também perguntou. E as perguntas de Jesus eram bem simples de responder, porque você tinha que fazer uma pergunta a si mesmo. Você tem que fazer uma pergunta a si mesmo. Essa eram as grandes perguntas de Jesus. Ainda no contexto de perguntas, a primeira pergunta da Bíblia, por incrível que pareça, é Satanás que faz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Um pouquinho à frente, após a queda do homem, Deus faz uma das perguntas retóricas mais bonitas. Helder, o que é pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela pergunta que você precisa responder a si mesmo, porque quem faz a pergunta já sabe a resposta. Jesus, ali no jardim, pergunta: Adão, Eva, aonde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam, mas eles era que não sabiam para onde tinham ido após o pecado. Às vezes Deus também te faz a pergunta: e aí, meu irmão? Aí, minha irmã? Aí, minha filha? Aí, meu filho? Onde é que você está? Onde você está agora na sua vida espiritual? Aonde você está agora com a sua vida com Deus? A nossa primeira pergunta de Jesus para você nos evangelhos está justamente no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 8, que diz exatamente assim a parte B: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu sei que tem muito crente, existem muitos religiosos, mas essa pergunta é uma pergunta muito séria. Será que quando Jesus vir, como estará a sua fé? Será que Deus achará fé em você? Será que Deus achará fé em mim? Será que Deus achará fé na igreja? Será que Deus, quando voltar, achará fé em nosso planeta? Se você tem vacilado aí com sua fé, por favor, volta a estudar a Bíblia, volta a frequentar as reuniões, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, lá no livro de Hebreus capítulo 11, verso 6. Uma outra pergunta muito importante de Jesus e fácil de responder está lá no livro de João, no capítulo 21, o verso é o verso 15. Olha que pergunta interessante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que aos outros? Talvez essa seja a grande pergunta que Deus queira fazer para você antes desse regresso que nós estamos acreditando. Será se você ama a Deus mais do que os outros? Será se você ama a Deus, a Jesus? Será se você o ama com todas as suas forças? Ou será se é um amor apenas em palavras? Ou quem sabe apenas um achismo? Eu acho que eu amo a Jesus. Amas? Você me ama mais do que os outros? No livro de Mateus, no capítulo 16, verso 13, 15 e 16, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus na sua vida. Jesus é Deus nos seus pensamentos, nas suas ações. Verso 15: Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa a sua resposta? Tu és o Cristo, tu és o meu Cristo, tu és o meu Salvador. Sabe, na igreja a gente passa por muita dificuldade. E eu queria terminar com esta última pergunta feita por Jesus. No livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 66, Jesus faz uma pergunta muito, mas muito forte.
É porque Jesus tinha feito um sermão muito duro. As pessoas viram naquele sermão algo que eles disseram não dá para seguir. E a Bíblia diz que muitos deles se entristeceram, viraram as costas e se apartaram ali de Jesus. Então Jesus olha para aqueles que ficaram e faz a seguinte pergunta: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis vós outros retirai-vos também? E aí Pedro deu talvez uma das mais lindas respostas. Pedro disse o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí, meu amigo e minha amiga, já pensou em desistir? Você saiu da igreja? Para onde você foi? O filho pródigo, a Bíblia diz que desceu o mais profundo no abismo da sujeira, ao ponto de comer com os porcos. Onde você tem ido? Você se afastou de Deus? Você nunca se fez essa pergunta? Para onde eu irei? Para onde eu irei se só em ti há a palavra da vida? Meu amigo, minha amiga, não se afaste de Jesus. E você, se afastou, para onde você está indo? Você está parecendo um barco sem leme e um barco sem motor, impelido pelas ondas do mar, sem saber para onde você está indo. Mas que Deus te abençoe, que você escolha Jesus como capitão da sua embarcação. Deus te abençoe, vamos orar. Grandioso Deus, obrigado por teu amor, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas perguntas que Jesus nos faz, que são perguntas para a nossa própria consciência. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.